Bem-vindos de novo aos vídeos sobre C#, ADO.NET. Estamos a criar a nossa classe para gerir bases de dados. Temos então aqui o eu costumo designar por Execute Reader, ok, ou EXE Reader, que tem então dois overloads, ou melhor, um overload, tem duas assinaturas diferentes. O primeiro permite-nos retornar uma data table a partir de uma simples query, o segundo permite-nos retornar uma data table a partir de uma query associada a um conjunto de parâmetros que possamos passar. Ora, tudo isto fará também sentido no sentido de retornar, em vez de uma data table, um dataset. Então eu vou simplesmente copiar tudo isto, ok? Copiar, e vou aqui em baixo colar, ok? E vamos fazer as adaptações necessárias. Reparem, eu vou aqui separar o código, ou a lógica do código. Reparem, estes aqui são para retornar data tables, e eu neste caso quero retornar datasets. Ok? E retorna um dataset com resultados de uma query. Ok? Tudo o resto é praticamente semelhante, à exceção aqui do dataset. Dados é igual a new dataset. Ok? E depois, quando executa a query, ele vai preencher, neste caso, dados. O método field, como tem 4 overloads, ele vai preencher não só datasets, como data tables, ok? Ou então outro tipo de valores, ok? Que nós aqui não vamos explorar, não há necessidade. E então aqui temos já este método criado, o adaptador vai ser despojado e retorna os dados, ok? E neste caso dados passa a ser um dataset. Vamos fazer as mesmas alterações para aqui. Neste caso, dataset, ok? Retorna um dataset com os resultados da query. Aqui passa para dataset, ok? Vamos colocar isto como deve ser, aqui com um S maiúsculo. Aqui temos então toda a preparação dos parâmetros, executa a query, nada de extraordinário, e depois faz o retorno dos dados. E rapidamente ficamos aqui então com o mesmo método, ok? Execute Reader, mas desta vez reparem o que é possível fazer-se com isto. Nós vamos gravar, ok? Podem gravar aqui ou então pressionar Ctrl S para gravar o documento que está aberto. E agora no main, o que vai acontecer é o seguinte. Eu tenho aqui dados é igual a gestor execute reader, parâmetros, e ele está aqui a dar um erro. E porquê? Vamos ver o que é que acontece, se temos necessidade até inclusive de alterar aqui a designação. Vamos aqui ver. Ok. É igual a gestor, ponto. E o execute reader, reparem, ele diz que tem um overload, ok? Tem aqui uma data table, ok? Execute reader. E cá está, ele tem aqui uma data table e outra data table, portanto, o que quer dizer que ele não nos vai retornar o dataset como nós pretendemos. Então, neste caso, vamos colocar aqui dataset dados é igual a gestor.execute reader, e reparem, ele vai dizer que não, só pode passar uma data table. Ora, muito bem, vamos então corrigir aqui esta anomalia, e facilmente a poderemos corrigir da seguinte forma. Uma vez que estes métodos têm assinaturas iguais, evidentemente que nós vamos aqui alterar o nome. Neste caso, execute reader dataset, ok? E vamos fazer o mesmo aqui, dataset, e isto será suficiente, inclusive, para eu ter uma leitura muito mais detalhada e muito mais clara e objetiva de qual é o tipo de objeto que eu estou a tentar preencher, ok? É preferível ter vários métodos com nomes diferentes, sendo que eles vão retornar valores diferentes, do que por vezes ter aqui um vastíssimo conjunto de overloads que depois nos vão criar algumas dificuldades de leitura do código. Vamos voltar então a gravar, e agora sim reparem o seguinte. Se eu vou apagar aqui o grelha dados source, e vou fazer o seguinte, vou criar um dataset
ds é igual a gestor.execute e agora reparem, cá está então o método executeReader que retorna uma data table e o método executeReader que retorna um dataset. Se eu agora colocar aqui este método, tenho dois overloads, ok? Vou colocar aqui apenas um, select asterisco from sócios, e se eu fizer esta instrução, o que vai acontecer aqui é o seguinte, eu vou colocar aqui um método de controle, ok? Vou aqui a este fim de código, a esta chaveta, e vou pressionar F9 para colocar aqui uma interrupção do código. O que quer dizer que quando este método chegar ao fim, ok, este evento click, eu vou ter a possibilidade de regressar ao código em pausa e ver o que aconteceu com o DS. No que diz respeito aos resultados que eu pretendo obter, será o retorno de todos os dados da tabela sócios, ok? E neste caso o DS irá ter apenas uma tabela, ok? Vamos então verificar e executar. Cá está, o código foi interrompido e eu agora posso ir aqui ao DS e reparem que eu tenho aqui várias possibilidades. Posso estender aqui o conjunto de informações sobre o DS e eu posso ir, por exemplo, saber quantas tables é que ele tem. Se eu clicar aqui, ele vai me dizer quais são as tables, ok? Reparem, count 1. Isto significa que só foi retornada uma tabela. Eu posso também, inclusive, no caso concreto do dataset, usar esta lupa, onde eu vou clicar e automaticamente vai abrir um quadro que me vai apresentar as tabelas que porventura estejam dentro do dataset, ok? Este quadro chama-se o Dataset Visualizer, que me permite ver de forma instantânea quais são os dados que vieram para dentro do dataset. Ora, neste caso foi apenas uma tabela, mas o SQL Server 2008 permite-nos fazer o seguinte, permite-nos colocar aqui várias seleções, e neste caso select asterisco from cotas. E vamos ver se isto funciona e vamos ver o que é que acontece ao dataset. Executar, ok, tudo funcionou. Vamos ao dataset, vamos clicar aqui e reparem, temos o table dos sócios, mas temos também o table 1 com as informações das cotas, ok? E portanto, a partir do momento em que nós temos estes dados, nós podemos muito facilmente agora chegar aqui e, sabendo que vão ser retornadas duas tabelas, porque temos aqui duas queries separadas, ok? Dentro da mesma instrução, portanto é apenas uma chamada à base de dados, nós podemos fazer o seguinte, data table sócios é igual a ds.tables de 0, porque sabemos que é a primeira que vai ser retornada, e data table cotas é igual a ds.tables de 1, ok? Porque trata-se de uma coleção de tabelas, neste caso de data tables, que vão ser organizadas dentro do meu dataset. E, portanto, nós podemos agora voltar aqui e colocar o F9, vamos executar novamente o código, ok? Reparem, tudo funciona normalmente. Desta vez nós temos então aqui o dataset com as nossas duas tabelas, ok? A tabela das cotas e a tabela dos sócios, e agora temos aqui cada uma destas tabelas. O sócios é uma tabela, ok? Reparem, e o cotas é outra tabela com os seus respectivos valores. E a partir daqui nós podemos fazer todo o tipo de operações, iterações, etc, etc. Poderemos inclusive trabalhar com link, que é uma tecnologia que no momento em que eu estou a fazer este vídeo ainda não explorei nos vídeos, numa lista de vídeos própria para isso, mas que certamente deverão existir. Se porventura, no momento em que estiverem a ver este vídeo, já existir a lista de vídeos sobre link, certamente irão lá encontrar alguns aspectos relacionados com a utilização do link com estruturas do género data table. Ok, e temos então mais alguns métodos criados para a nossa classe, ok? A nossa classe é este ficheiro que aqui está. Temos aqui vários métodos. No próximo vídeo iremos, obviamente, continuar a desenvolver esta classe.